Boa noite, família. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Se você está aqui, é a sua primeira vez nessa casa, que ela se torne um lar para você, amém? Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, que você possa ser cuidado e que você possa nos ajudar a cuidar de pessoas que também precisam. Somos uma família. Quantos creem nisso? Deus é bom. Você pode escolher a pessoa com quem você deseja casar, você pode escolher a profissão que você vai exercer, você pode escolher a casa, o carro que você deseja comprar, mas aqueles que Jesus comprou pelo seu sangue você não pode escolher. São seus irmãos e graças a Deus por isso. Amém? Muito bom. Se tiver alguém aí sem assento, se quiser pedir para os adolescentes usarem aqui o palco, aí libera lugares, ok? Vamos lá? É ceia hoje, né? Vamos tentar ser objetivo. Quero falar com você hoje, o título da mensagem é Livres para Reconhecer. Às vezes nós não temos liberdade nem para reconhecer algumas coisas na vida, sabia? Existem pessoas que elas são tão apegadas a nós, ou nós somos tão apegados a algumas pessoas, às vezes nós somos tão apegados também à nossa identidade, nós nos preocupamos tanto com o nosso status, que nós não nos sentimos mais livres para tomadas de decisões e reconhecer algumas coisas que somos e que vivemos. Eu quero falar um pouquinho dessa liberdade para que você possa reconhecer aquilo que Deus tem para você, independente de dias bons ou dias maus, ok? Então, segura aí, vamos caminhar juntos. Isaías 28, 20. Vamos iniciar por aí. Isaías 28, 20. Glória a Deus. Vamos lá? Está no telão aí? Diz assim, olha: a cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para cobrir-se. A cama é pequena e o cobertor é curto. Eu quero partir desse princípio de texto, queridos, para a gente poder avaliar algumas coisas na nossa vida. E para que haja reconhecimento, nós precisamos primeiro entender onde está a questão, onde está o ponto de tensão, onde está aquilo que de fato precisa ser mudado e transformado nas nossas vidas. Quero te contextualizar, porque é um versículo isolado, né? E com versículos isolados a gente tem muita dificuldade. Israel está vivendo um grande problema, um problema de desordens em todos os sentidos, desobediências, e Deus está levantando os seus profetas. Então nós chegamos no profeta Isaías, e nesse capítulo 28, o profeta Isaías é usado por Deus para corrigir Israel. Nesse momento, a Bíblia nos ensina, queridos, que até os sacerdotes e os profetas de Deus estavam se embriagando com bebidas fortes naqueles dias. Eles estavam completamente perdidos, se entregando a todo tipo de carnalidade, todas as ocasiões, e isso foi ferindo muito o coração de Deus. Então, se você pegar o versículo 1 do capítulo 28, Deus vai trazer várias possibilidades de sentenças contra Israel. Porque Deus está dizendo para o seu povo, olha, eu estou assim no limiar do limite com vocês. Vocês não estão entendendo que vocês precisam reconhecer que se desviaram dos meus caminhos. E aí Deus vai falando no verso 16 desse capítulo 28, Deus ele reconhece e diz, olha, deixa eu dizer algo para vocês, na verdade, já está separada e eu estou preparando, estou levantando no meio de vocês, a seu tempo, a pedra angular que todos os edificadores irão rejeitá-la, mas ela será uma pedra de base para vocês e de prumo para a vida de toda a humanidade. Está citando Jesus. Isaías, na verdade, foi um profeta muito usado para citar quem era o Messias e como seria a vinda do Messias. E Deus está falando tudo isso a respeito de Israel nesse tempo difícil, mas lá no verso 20, então, ele traz essa informação para nós, olha, a cama é curta demais para que alguém possa deitar-se nela, ela é pequena. E o cobertor também é muito pequeno para que vocês possam se cobrir. Não sei se você já passou por isso, né? Já deitou numa cama que não te cabia? Num sofá pequenininho, onde você fica descômodo?
Eu não sei, às vezes nós passamos por alguns momentos na vida, né, que você é obrigado a tentar descansar em alguns lugares assim muito remotos, muito difíceis, e você fica completamente desconfortável o tempo todo. Se você já acompanhou alguém e já esteve em hospitais, né, dormindo de acompanhante para alguém, você sabe o que é deitar numa poltrona daquela, o que é sentar numa cadeira para poder dormir acompanhando alguém. Então, Deus está falando para nós que existem momentos na vida de uma pessoa, às vezes na vida de uma nação, existem momentos dos quais nós precisamos reconhecer que tem coisas que não competem e não cabem mais. Nós, às vezes, tentamos forçar para que aquilo se acomode. Você já ganhou um tênis ou um sapato que era menor do que o seu número? Confessa seu pecado aí. E você tentou colocar São Paulo dente por dente? É terrível, não é, irmãos? Quando nós ganhamos algo que é menor, você fala, não, aí você enxuga a barriga porque a camiseta é M, você veste G, GG. Deus está nos dizendo, existem coisas na nossa vida que não cabem mais, não competem mais para mim, para você, uma vez que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Lembra dos cobertores, né? Antigamente, hoje não, né? Está todo mundo aí só vivendo nos oásis da vida. Hoje todo mundo é milionário, né? Todo mundo é rico. Mas nós somos da época que usávamos uns cobertores que você cobria a cabeça e descobria o pé. Quantos se lembram? Chamava de seca-poço. É da sua época? Cobertorzinho seca-poço? É terrível aquilo lá. Você tem que dormir quase em posição fetal para você se aquecer durante a noite. Parece que você está no ventre da mãe. E Deus está dizendo, filhos, até quando vocês vão cobrir ou tentar tapar o sol com a peneira? Até quando vocês vão tentar se amoldar, se esconder debaixo de uma condição que não é mais possível? Pais e mães que têm filhos recém-nascidos, os filhinhos vão crescendo, né? Mamãe vai colocar o filhinho para dormir, deita com ele, a cama fica tão pequenininha, o filho deixa 1/3 da cama para nós, quando nós estamos colocando eles para dormir. Se ele levanta, não consegue trabalhar no outro dia, que a costela foi parar no rim. Nós estamos vivendo assim, irmãos, a maioria das vezes na nossa relação com a igreja, no nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ontem nós falávamos com os jovens, tivemos o último culto dos jovens ontem, e nós tivemos o desafio de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos reconhecer algumas coisas, não dá mais para ficar puxando o cobertor de um lado para o outro e descobrindo o rosto ou descobrindo os pés, as pessoas estão vendo. Elas estão vendo o nível da sua entrega, o nível da sua maturidade, as pessoas estão vendo aquilo que você ama, aquilo que você deseja, as pessoas percebem o quanto de Deus tem ou o quanto de Deus falta em cada um de nós, as pessoas percebem. Todas as pessoas que convivem conosco, nos rodeiam, nos cercam, elas percebem aquilo que nós estamos entregando, por aquilo que estamos recebendo. É por isso que a Bíblia é clara em dizer o seguinte, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Porque à medida que o nosso coração está num tesouro, nós demonstramos de fato quem somos, é só questão de tempo. A Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. É questão de tempo, queridos. Nós puxamos a coberta para cá, nos encolhemos num sofá pequenininho, mas chega um momento, cedo ou tarde, você vai abrir a boca. Sabe pessoas assim que você admira elas assim ao máximo, elas são assim um ícone para você, até elas abrirem a boca? Quando abrem a boca, ou é murmuração, ou é lamentação, ou é injustiça, ou é palavrão, ou é descaso, ou é desamor, ódio, rancor, pessimismo. Existe um momento na vida da igreja que a igreja precisa entender o que Deus está fazendo. Eu acredito que é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Deus deseja que eu e você possamos tratar das partes que estão sendo expostas, porque o cobertor não consegue cobrir. Existem áreas da nossa vida. Essa noite, amados, é uma noite de concerto para mim e para você. Nós vamos finalizar agora o ano, estamos aí a 15, 18 dias do final do ano. Menos, né? Hoje é dia de 15, estamos 16 dias do fim do ano. Está acabando 2024. Não é possível que nós não entendemos o que Deus está falando conosco desde 1º de janeiro de 2024, desde 1º de janeiro de 2023, 22, 21. Eu não sei há quanto tempo você caminha com Jesus, mas Deus está falando para mim e para você, até quando você vai carregar isso?
Até quando você vai tentar esconder as coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida? Não é possível mais. Queridos, Israel perdeu a percepção da visitação de Deus no seu tempo. Não existe coisa pior numa igreja ou numa nação do que perder a visitação do Deus vivo de Israel. E às vezes nós perdemos. Ontem, falando aqui com os jovens a respeito da pessoa do Espírito Santo, muitos de nós conhecemos o dom do Espírito Santo, os dons que ele nos dá. A Bíblia relata 9 dons de maneira mais específica, mas o Espírito Santo tem muito mais dons do que 9, porque ele é Deus. Ele é tudo em todos, sobre todas as coisas, mas de maneira explícita, queridos. Sabe o que acontece conosco? Muitos de nós conhecemos os dons do Espírito Santo, mas não conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele se relaciona conosco. Ele está na igreja. Ele nos habita. E nós, uma vez que temos a nossa vida como sede e habitação do Espírito Santo, como nós temos lidado com isso tudo? Será que nós temos entendido que tem coisas que nós precisamos tratar? Coisas que eu e você precisamos abrir? Eu quero falar de algumas etapas com você, à medida que nós, então, entendemos que a coberta que nós estamos usando já não nos cobre mais. Quando você chegou na igreja, quando falaram de Jesus para você, quando Jesus te alcançou e te trouxe, tudo era novo para você. Tudo era novo para mim. Eu não sabia nada a respeito do Evangelho. Eu conhecia somente um Deus de ira, porque na minha adolescência, na minha infância, ouvia-se muito da boca dos adultos que Deus, ele haveria de julgar todas as coisas, que Deus era justo juiz, e nós fomos criando tudo isso. Então, quando eu cheguei na comunidade Família de Deus, eu não sabia nada sobre Jesus, eu fui aprender sobre as coisas de Deus. E existiam coisas naquela época, queridos, que ainda era possível que as pessoas compreendessem e esperassem de mim, porque nós chamamos o processo da nossa conversão inicial, quando ainda somos neófitos, crianças, meninos, nós chamamos esse processo de um processo onde ainda você não sabe tudo, ou você sabe muito pouco, ou quase nada. E aí é muito fácil nós relevarmos algumas coisas. Agora, o que não dá é para vivermos de uma maneira como Paulo mesmo nos ensina quando ele escreve: olha, um dia eu era menino, pensava como menino, mas hoje eu sou adulto, eu preciso pensar como homem. Paulo está dizendo para nós, olha, através do Espírito Santo, eu anseio em dar um alimento sólido para vocês, mas por conta da imaturidade de vocês, que vivem se cobrindo com cobertor pequeno, tentando encaixar em sofás, em camas que não cabem mais vocês, eu não consigo dar uma comida sólida para vocês, e eu preciso ficar dando leitinho o tempo todo. Eu tenho feito muitas reflexões na minha própria vida, queridos, e a maior reflexão que eu tenho nesses dias, Deus, assim, eu espero muito que Deus me ajude nisso, é que eu possa me tornar mais parecido com o Espírito Santo, mais parecido com Jesus, mais parecido com o meu Pai. Essa é a maior reflexão minha. Nós lutamos por tantas coisas, buscamos tantas coisas, mas nós precisamos reconhecer. A primeira etapa, queridos, de quando Deus está nos falando a respeito de que não dá mais para você e eu vivermos da maneira que nós estávamos vivendo, que Ele começa a demonstrar que os seus pés estão ficando de fora se você cobriu a cabeça, ou vice-versa. A primeira etapa é a etapa da negação. Eu queria que você pudesse perceber isso em áreas da sua vida. Não existe coisa mais difícil, amados, para nós que estamos na liderança, ou para pessoas que estão lidando com nós, mesmo que somos líderes, quando nós passamos por esse processo da negação. É um processo muito difícil na vida de uma pessoa, porque é quando Deus está revelando que o cobertor ficou pequeno, e você então entra na área da vida da pessoa, e você está dizendo para a pessoa: filho, não dá. Até quando, filho? Mas a pessoa nega. A pessoa diz: não, mas não é bem assim. Olha, na verdade, pastor, se você for perceber, as pessoas são injustas comigo, porque eu dei o meu melhor, eu me entreguei, eu amei incondicionalmente. E aí você então passa um tempo, você vai abordar de novo a vida da pessoa em outras questões, e a pessoa dá novas desculpas, porque ela sempre está negando que ela é aquela que Deus deseja transformar e mudar. Todas as vezes que nós seguirmos negando, queridos, aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, nós nunca vamos encontrar o favor do Senhor em transformação absoluta. Sabia disso?
Deus tem poder para mudar você? Ele poderia fazer isso sem a sua autorização? Ele poderia, mas não foi o que ele decidiu. Deus decidiu naquilo que diz respeito a você se tornar santo. Ele decidiu te dar o ministério da santificação, que é uma doutrina. Você precisa entender. É por isso que Jesus, na verdade, ele nos diz, olha, sede santos. Ele está nos dizendo, você precisa ser santo. Sede santos como eu sou santo. Vocês precisam buscar isso, vocês precisam ser mudados em essência, transformados no coração, no DNA de vocês. Vocês precisam voltar para casa, porque quando vocês saíram de casa, vocês tinham o nosso DNA. Amados, antes da queda, todo o nosso DNA era o DNA de Deus. Quando Deus nos colocou num jardim, lá no nosso irmão mais velho, Adão e Eva, nós tínhamos um DNA que nós nos relacionávamos de maneira pura com Deus. Nós nos relacionávamos de maneira aberta, despidas diante de Deus. Mas hoje nós nos escondemos de Deus em todo o tempo, por conta do pecado na humanidade. Mas não precisa ser assim comigo, com você. Quantos estão entendendo isso? Deus tem condições de entrar em qualquer área da sua vida, transformar qualquer situação da sua vida, mas você precisa entender que às vezes, para que isso aconteça, Ele usa meios, formas, situações, pessoas. Irmãos, enquanto nós estamos falando de meios e formas, a gente até se dobra, mas quando nós ouvimos que Deus vai usar pessoas para nos transformar, nós temos dificuldade. Sabe por quê? Porque nós desejamos tudo, menos que alguém seja melhor ou maior do que nós em uma determinada área da nossa vida. Porque nós temos dificuldade com isso. Nós entendemos que as pessoas, às vezes, Deus usa pessoas para nos trazer algum tipo de ensino, de exortação, e nós levamos tudo para o âmbito pessoal. Por quê? Porque nós ainda vivemos uma etapa da negação. Todos nós trilhamos essa etapa, queridos. Existem áreas da minha e da sua vida, áreas que nós precisamos de fato reconhecer. Olha, eu sou assim. Eu ouvi certa feita, e já compartilhei isso com a igreja, mas para quem não ouviu, vai aí. E para quem já ouviu, vai de novo. O que acontece, queridos? Quando uma pessoa diz que você é um cavalo, desconsidere. Às vezes essa pessoa não vai muito com a sua cara, ela está tentando te desanimar, te deixar triste. Mas quando várias pessoas dizem que você é um cavalo, compra uma ferradura. Porque não é possível, irmão. O mundo está errado e eu estou certo. Todos estão equivocados e eu estou com razão. Queridos, nós precisamos entender a essência que nós temos. E você precisa parar de negá-la. Entender que você é homem e mulher, entender que nós somos humanos, que nós somos carnais, e que essa carnalidade, em todo tempo, se nós não tomarmos cuidado, nos distancia das questões que Deus espera para mim e para você. Mas algumas pessoas vão entrando dentro de um casulo. Sabe quem são as maiores pessoas que dão problemas para aquilo que a igreja promove segundo o coração de Deus? São os cristãos mais antigos. Deixa eu dizer para você, quando a gente abre algo que Deus está nos colocando e a gente anuncia, para que nós possamos como família nos envolver com isso, as primeiras pessoas a darem um passo e dizer, olha, eu vou, eu quero, vou fazer. Quando é inscrição? Quando abre? Que dia vai ser? Que horário? Ah, mas vai ter custo. Não, não tem problema, eu dou um jeito. Os novos convertidos. As pessoas que chegam, querido, elas desejam as coisas de Deus. Mas eu vou falar para você, os cristãos mais antigos, os convertidos mais antigos, que vivem hoje com o cobertor na cabeça, no pé, e na cabeça, e no pé, e na cabeça, e no pé, você tem que trazer a laço para aquilo que Deus está fazendo. Porque eles têm tantas desculpas que entendem saber de tudo, conhecem tudo, já viveram tudo. Ah, o que vai ser dito nesse evento, nessa conferência aí que eu já não ouvi? Tudo. Porque se ela não aconteceu ainda, o que vai ser dito você nunca ouviu. Tudo. A unção nunca é a mesma, queridos. Sabia disso? Para cada culto, para cada momento de adoração seu na presença de Deus, Deus tem uma unção específica contigo. Seja aqui, seja no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, seja no ônibus, no carro,
onde você estiver, cada visitação de Deus, a glória de Deus nos transforma de maneira diferente. Eu me lembro que uma vez eu ministrei sobre Dídimo, Tomé. Murilo se lembra dessa pregação, sabotaram a minha pregação. Era para ter colocado ela no ar, excluíram ela. Até hoje não achei, Murilo. Mas tá bom, Deus é bom. O que acontece, queridos? Tomé, não foi sobre isso que eu preguei, mas eu vou colocar um contexto aqui para você. Tomé não estava quando Jesus apareceu para os discípulos e Jesus estava ressurreto. A Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus volta para aparecer para Tomé, para Dídimo, porque ele não estava. Jesus voltou e apareceu para ele. Não significa que Jesus o desconsiderou, mas deixa eu dizer para você. Obrigado, filhote. Galardão no céu, hein, quando dá água para um pequenino assim. O que acontece, queridos? Nós, às vezes, não participamos de alguns momentos, Jesus volta para outros momentos, mas a unção da primeira aparição de Jesus com os que estavam, Tomé não participou dela. Participou da outra, mas não participou daquele momento, que era a primeira aparição de Jesus para os seus. Jesus tinha dado uma ordem, mas Dídimo não estava lá. E nós percebemos, amados, que a nossa negação, às vezes, a respeito das nossas limitações, vai nos levar a outros contextos, que é aí que entra a vida, queridos. Ela é tão simples de ser entendida, é aí que entra os problemas emocionais, relacionais, familiares, que nós estamos todos os dias abarrotando os consultórios, os psicólogos, os psiquiatras, os gabinetes pastorais. Estamos abarrotando esses lugares de tanto atendimento, de tanta busca, sabe por quê? Porque quando nós não entendemos que nós estamos negando aquilo que Deus está nos mostrando que precisamos mudar, a gente vai para um outro nível, uma outra etapa, que é a etapa da acusação e da transferência. Porque daí a gente começa a dizer assim, a gente não consegue de fato reconhecer que nós precisamos mudar. Aí, não sei se isso acontece na sua casa, às vezes não, quem sabe? Mas começa assim, pastor, mas o senhor não sabe como é que é lá em casa, pastor. Eu sou assim por causa... Eu não era amarga assim, pastor. Pastor, eu era um... Olha... Aí ele fala assim, pastor, depois que eu casei com essa mulher, o senhor não tem noção do que eu estou vivendo. Por quê, queridos? Porque é sempre o outro. A síndrome que acometeu Adão no Éden. As pessoas, quando elas vivem uma vida de negação e elas não conseguem reconhecer que o cobertor ficou curto, existe algo que precisa ser tratado, trabalhado. Quando elas vivem nessa vida de negação, elas agora começam com uma vida de acusação e transferência. Lá no Éden, Adão não teve o privilégio que você tem, que eu tenho, de poder colocar a culpa nas costas de um monte de pessoas. Estava ele, a Eva e a serpente. Aí ele pegou e falou assim, Senhor, a mulher que tu me destes, me fez comer do fruto. Mas ele não pôs a culpa na Eva, porque é o que acontece conosco. Nós vamos culpando todos que estão à nossa volta. É o cônjuge, é o filho, é o trabalho, é as finanças, é a falta de saúde. A gente vai culpando todo mundo, até que chega um dia que a gente fala assim, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Até que um dia a gente culpa Deus, porque Adão culpou a Deus. Adão está dizendo para Deus que foi Deus quem fez isso com ele, porque deu Eva para ele. Pessoas se tornam ateístas depois de terem experimentado do Santo dos Santos. Eu não consigo entender isso. Sabe por que elas se tornam ateias, queridos? Porque, na verdade, elas foram nesse processo de negação. Na segunda etapa, foram na etapa da transferência, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o líder de célula, culpar o ministério, culpar as circunstâncias, vai culpando, queridos, vai culpando, até que um dia ela culpa Deus. Ela fala, Senhor, mas pensando bem aqui, eu estou culpando todo mundo da igreja, estou culpando a igreja, mas quem colocou a igreja na terra foi o Senhor. Aí ela vai para o lado de Deus, porque agora Deus tem culpa.
das mazelas, dos problemas, porque a pessoa, na verdade, ela começou a transferir, ela nega que precisa ser mudada e transformada. Ela está numa cama que não cabe mais, com um cobertor que está pequeno, mas ela não deseja mudar, não deseja transformação, porque a culpa está em todos, mas não está nela. Lidar com pessoas assim é um grande problema, queridos. Olha, se existe uma coisa, nós somos humanos, né, irmãos? Deus, muito além de nós, Deus tem as suas maneiras, suas formas e meios, mas nós que somos humanos, sofremos quando vemos filhos nossos, biológicos, dando trabalho. Imagine Deus olhando para nós como filhos que somos dele. Imagine como Deus não olha para tudo isso. Nós perdemos, amados, a condição do temor, porque nós transferimos tudo agora, porque nós estamos negando aquilo que precisamos reconhecer. Você já tentou ajudar alguém que é viciado em alguma coisa? Dependente em alguma coisa? Dependente químico, alcoólatra, histérica. Tem pessoas histéricas, queridos. Eu não sei o que é pior, a droga ou o histerismo. Porque é um trem desalinhado, se lidar com pessoas desequilibradas. Pessoas bipolares, narcisista. Já esteve lidando com pessoas assim? Queridos, nunca esteve tanto em alto narcisismo quanto nos nossos dias. Pessoas manipuladoras de tudo e de todos. Elas vão, até que elas conseguem convencer de que todo mundo está errado, elas estão certas. Porque enquanto você não reconhecer e não aceitar os termos que ela está colocando, ela não vai parar de infernizar você. Aí tem uma hora que você fala assim, tá bom, filho, é isso aí mesmo, não... Que isso? Entre ter razão e ser feliz, vamos ser felizes. Aí para ele ficou bom. Narcisista. Nós lidamos com pessoas assim, porque nós vivemos hoje debaixo de uma condição que tudo deve ser da nossa forma, porque nós não reconhecemos que precisamos mudar. Então, quando você vai lidar com alguém que tem algum tipo de vício, de dependência, sabe o que ele fala para você? Qual que é um desses que eu citei? O narcisista, o alcoólatra, o... Não, eu sou assim, mas se eu quiser eu paro. É social. Cara, você está bebendo demais. Não, o que é isso, filho? É social. Só se for de roupa social que o cara está bebendo. Gravata e terno. Porque é social, mas não consegue andar na rua, anda, está ventando. Aí, como que é social, queridos? O vento está mais forte do que a estrutura óssea do homem, da mulher. Tem mulher que bebe também, que é um trem feio, hein? Pensa num trem... Ó, se o homem é feio, mulher é horrível, como dizia o Mussum. Queridos, deixa eu dizer para você. Lidar com pessoas que não reconhecem que precisam ser mudados é uma tragédia. É uma tragédia para a igreja, para os nossos filhos, para as nossas gerações. Deus deseja levantar uma igreja forte, adornada, de autoridade. Às vezes nós falamos assim, pastor, queria uma cura, uma libertação. Você quer a cura, quer a libertação? Vamos nos tornar a igreja que Deus espera que nos tornemos. Vamos deixar esses cobertores, vamos deixar essas camas que são pequenas, vamos reconhecer onde nós precisamos ser mudados, e a autoridade de Deus certamente vai alcançar a sua vida. Para que você possa pisar serpente e escorpião, para que você possa mandar todo tipo de principado e potestade embora, para que você possa declarar nos céus e na terra que existe um Deus que é maior do que todas essas coisas que você está enfrentando. Nós precisamos reconhecer, queridos. Não adianta você falar e eu falar que aquilo que nós fazemos é social, que é por conta do outro, temos um problema. Eu lido com aconselhamento ao longo dos anos, não sou psicólogo, mas a gente precisa ouvir pessoas. E nos aconselhamentos, queridos, deixa eu dizer para você, existe 2 tipos de rebeldia. Eu aprendi isso assim, eu era pai, recém-pai, né, amor? Recém-pai. Quando os meus filhos nasceram, o João foi o primeiro, assim que o João nasceu, nós fizemos educação de filhos à maneira de Deus. 12 semanas, para nós aprendermos a lidar com os nossos filhos. Sabe o que você aprende nesse curso? A lidar consigo. Porque o problema dos nossos filhos somos nós. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. Se você não tem um bom caminho, os teus filhos são tribulosos. O problema dos filhos somos nós.
A maioria das marcas de frustrações que as nossas famílias carregam são por conta de nós mesmos, muitas vezes. Nós queremos colocar a culpa na sociedade. Nós não demos um bom caminho aos nossos filhos, fomos ausentes, não amamos, julgamos, exigimos. Amados, crianças não têm infância mais. O menino está aprendendo a andar, a menina está aprendendo a andar. Você colocou em pé, o marido chega do serviço e fala: e aí, amor, já andou? Ainda não, mas quase. Aí no outro dia chega, aí o menininho está andando. Está andando com o quê? Uma mochila nas costas, uma apostila de inglês. Para onde vai? Não tem infância mais a criança. A criança aprendeu a andar, já tem que aprender inglês, tem que aprender francês, tem que aprender não sei o quê. Nós não damos mais nem liberdade para as nossas crianças serem crianças. Os nossos filhos crescem debaixo de uma perspectiva de visão de vida que você vale o que você dá como resultado. Se você não dá resultado, você não vale nada. E nós estamos assim, uma sociedade completamente desconectada do centro da palavra de Deus, que deseja, queridos, que eu e você possamos reconhecer onde nós estamos errando, os nossos erros, as nossas mazelas. Reconheça. Então existem duas rebeldias. Não esqueci não, você achou que eu tinha esquecido. Não, aqui está on, pai está on. Rebeldia interna e rebeldia externa. O que é rebeldia externa, queridos? É aquela correção que quando você vê que a coberta está curta, para uma pessoa que você ama e caminha com ela, seja família, ou seja um membro da igreja, ou seja um amigo, seja quem for, quando você diz para ela assim, ó, isso daqui não está legal na sua vida, aí a pessoa esbraveja, não por quê? E aí ela vai transferir, ela vai colocar a culpa no Papa, vai colocar a culpa em todo mundo. E aí, então, ela se rebela contra o que você colocou, porque parece que você queria, de fato, feri-la, magoá-la. Você está tentando ajudar, mas aí a pessoa se rebela. Essa rebeldia é chamada de rebeldia externa. É quando existe uma correção na vida de uma criança, de um jovem ou de um adulto, e que assim que corrigido, ele externa o que está dentro. Qual que é a rebeldia interna, pastor? A rebeldia interna é aquela que você fala assim, ó, você vai corrigir o mesmo problema na vida da pessoa, e aí quando você corrige, a pessoa fala assim, não, eu entendo, mas dentro dela ela está assim, está achando que eu sou palhaço? Você está entendendo, irmã? Você está entendendo? Então a gente pode melhorar isso? Lógico que a gente pode, isso aí é só questão de posicionamento, mas dentro ela está assim, estou cansado de ficar me justificando, ele não estava lá, ele não sabe o que eu vivi lá, ele nem viu. Isso é rebeldia interna, queridos. A nossa boca está dizendo para aquele que está nos corrigindo, nos ajudando, nos discipulando, nos moldando, sendo um canal de Deus na nossa vida. A nossa boca está dizendo, não, está tudo ok, estou entendendo tudo, mas aqui dentro, ó. Aí nós saímos desses momentos, você pensa que a pessoa mudou, ela mudou só com você, porque você foi a pessoa que participou do processo, aí ela se demonstra assim que a coberta agora está no tamanho. Mas aí você vai perguntar para os outros, a coberta continua pequena. E a cama não cabe. Porque ela mudou com quem? Mudou com você, que agora sabe do problema dela e expôs para ela o problema, mas com os outros ela não muda. Até onde? Até quando? Nós temos problemas, amados. Meu amigo rico aqui, ó, às vezes coloca o dedo na minha cara. Ele fala, pastorzão, vem cá. Picareta também. Picareta. Eu falo, o que é isso aí, filho? Não, pastor, o senhor sabia que eu fiz um levantamento, assim, uma pesquisa de campo, tem algumas coisas que a gente precisa corrigir? Vai, filho, fala o que você quer falar. Não, pastorzão, não vem não, fala, filho. Quando ele fala, eu recebo. Falo, Murilão, tem essa dificuldade aí, estou tratando, não está fácil, se puder me ajudar, ainda bem que você percebeu, tem coisas que eu não percebo, porque a gente lida todos os dias, mas eu tenho melhorado, não tem, amigo rico? Ele também. Quando eu olho para ele, eu cato ele e falo, filho, vem cá, o que é isso aí? De onde que surgiu esse trem aí? Esse velho Adão? Aí ele fala, não, pastor, isso aí é de vez em quando, é só para não, só assim para rolar um clima, né? Senão a gente fica muito comum. Entendeu? Nós precisamos entender, amados, como igreja, o que Deus está nos dando. Existem algumas coisas, e eu quero finalizar com você, não vai dar tempo de eu entrar em tudo, mas Paulo, ele repreende Moisés, numa das suas colocações, das suas falas, inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo.
Lá em 2 Coríntios, Paulo vai falar, capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim, olha, nós não somos como Moisés. Está repreendendo Moisés. Moisés teve uma atitude que foi reprovada diante de Deus. Paulo fala assim, ó, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Paulo está dizendo o seguinte, sabe o que aconteceu com Moisés? E a gente não pode ser igual a ele, não. A glória, o brilho do semblante do rosto de Moisés já não existia mais, mas ele ficava colocando um véu para transparecer para as pessoas que ele era bom, para transparecer para as pessoas que ele estava cheio, que ele estava na glória, que ele estava resplandecente, e ele não estava mais. Às vezes nós tentamos mostrar para as pessoas, amados, que nós ainda temos a unção, que ainda temos a graça, que aí o cobertor está no tamanho, não está no tamanho, não está no tamanho, você tem que reconhecer, não está, passou. Não podemos fazer isso com a igreja, não podemos fazer isso com as pessoas, ficar em todo o tempo querendo nos mostrar religiosos, santos, separados, ungidos, cheios. Não somos, queridos. Ninguém vive na crista da onda o tempo todo. Ninguém vive. Nem eu, nem você, nem um amigo rico. Não tem dinheiro que compra isso. Porque nós somos humanos. E a gente não precisa transparecer para as pessoas em todo o tempo que nós estamos bem o tempo todo. E que nós temos problemas. E Paulo está dizendo, mas prestem atenção no seguinte, Moisés fez isso, mas sabe o que Deus esperava? Que todos nós com o rosto descoberto, seu pé está descoberto, é porque o seu rosto está coberto, você puxou a coberta. Agora, se você cobrir o seu pé, o seu rosto vai descobrir. E Deus está dizendo assim, olha, com o rosto descoberto, nós sejamos transformados de glória em glória. É de glória em glória, queridos. É de expressão em expressão, visitação em visitação, momento em momento com Deus que nós somos transformados. Deus está nos transformando a sua imagem e a sua semelhança, fazendo de nós os seus filhos, adornando a sua igreja, fazendo dela santa, separada, única. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Nós estamos prevalecendo. Vamos permitir que Deus possa tirar as rusgas que nos oprimem tantas vezes, que nos deixam feios ao olhar no espelho. Porque quando você olha no espelho, você sabe quem você é. Você sabe que quando você levanta de manhã, você tem bafo. Não vem, não. E que se você não fizer chapinha, o seu cabelo fica desse tamanho. Nós sabemos quem nós somos, queridos. Todo mundo aqui vai no banheiro. Nós sabemos quem nós somos. Deus está dizendo para mim e para você, você sabe quem você é, filho. Eu amo tanto vocês. Queridos, o próximo passo são as crises. Quando Deus começa a revelar o nosso pecado, nós entramos em crise. Sabe por que a gente entra em crise? Porque a gente se acha tão bom que a gente diz assim, a gente olha para nós mesmos e fala assim, não acredito que você está fazendo isso. Entra numa crise. Mas as crises, amados, na minha e na sua vida, elas não são para nos matar. Elas são para nos despertar em alguns momentos. Você vai ver homens na Bíblia que entraram em crises profundas, porque Deus queria trazer o mais puro brilho que existia na identidade de cada um deles. Crises. Depois das crises vem as dores. Estou pulando tudo, não vai dar tempo de mais nada. Depois das crises vem as dores. Dores causadas pelas circunstâncias daquilo que nos cobrimos. Dores necessárias no processo para dizer para você e para mim, olha, se você não melhorar isso, essa dor não vai embora. Trata disso, filho. Queridos, nem fale em dor. Há uns 2 meses atrás eu estava em casa, 1h da manhã, deitado, dormindo, do nada fez assim, eu abri o olho, cólica de rim. Só quem teve, filho. Quem teve cólica de rim aqui?
meus sentimentos. Vou falar para você, a enfermeira que aplicou um negócio em mim lá, falou, ó, eu tive 3 filhos, parto natural, quero ter 10 filhos, não quero ter mais uma cólica de rim, que eu tive 2. Dores, queridos, chega um momento que você precisa reconhecer que você não consegue mais lutar contra elas. Sabe o que significa cobertor curto, cama que não te cabe? São as dores que você carrega e você não quer tratar. Você até conta para as pessoas, mas sabe por que você conta para as pessoas? Porque você deseja que elas tenham comiseração de você. Porque você mesmo tem uma autocomiseração. Você deseja que as pessoas vivam dizendo assim para você, puxa, que pena. Nossa, fizeram isso com você. Meu Deus, como tiveram coragem. Aí quando as pessoas estão te tratando assim, você se sente a rainha da Inglaterra, o rei de Roma. Queridos, dores, elas vêm nas nossas vidas, mas a gente não consegue conviver com elas por muito tempo, porque eu tive a infelicidade do meu filho não estar na cidade e da minha esposa não dirigir. Ela não dirige. 1h da manhã, aquela cólica me pegou, eu me joguei no chão, filho. Só Jesus na causa, né, amor? Eu já estava indo, Jesus deu a mão assim, eu já estava despedindo de você. Eu falei, tchau, tchau terra, tchau planeta, tchau. Aí ela deu uma chacoalhada em mim e falou assim, amor, vou chamar o vizinho. Eu falei, 1h da manhã, filha. Não consegui nem falar, né, amor? Só salivava e chorava. Eternos, 3 minutos de dor. Eu fico pensando, você com uma dor naquela condição por anos. Existem dores, queridos, que nós carregamos anos a fio e não tratamos. Porque o que nós desejamos é que as pessoas nos adulem. Não dá tempo, mas eu queria que desse. Eu ia explicar para você o que significa aquele cara no tanque de Betesda. Ele se acostumou com as pessoas olharem para ele e ter pena dele, porque a dor dele se tornou o seu sustento emocional. Aquele cara não queria dinheiro mais, nem ajuda. Ele só queria sempre ser lembrado por alguém como um miserável que precisa de alguém, de ajuda. Dores. Trate do seu passado. Trate dele. Deus deseja muito que você trate dele. E por último, confronto. Porque depois que a dor chega, aí o confronto é grande. Ou você trata, ou você não trata. Os confrontos na nossa vida, queridos, às vezes Deus usa pessoas para te confrontar aonde o cobertor e a cama ficou pequena. Já chegou alguém assim na sua vida? Que olhou para você e falou assim, filho, ó, não dá. Confronto. Mas sabe o que é o problema de pessoas que lidam todo o tempo, com o vitimismo, ou estão sempre numa posição de defesa? Quando elas são confrontadas pelo Espírito Santo de Deus através de alguém, elas não se sentem confrontadas para melhora, elas se sentem afrontadas. Confronto não é afronta, queridos. Ninguém está te afrontando. Nós estamos confrontando algo que precisa ser curado. Cenas para o próximo capítulo, não perca os próximos episódios. Não vai dar para falar hoje. Mas eu queria que você pudesse receber essa palavra. Quantos estão entendendo? A vida é tão simples, igreja. Nós estamos chegando no fim do ano. Se você conseguir tirar algumas lições daquilo que você viu hoje, você vai ser outra pessoa. Não tem complexidade na vida. A vida é como ela é. E ponto. Nós complicamos tudo. Simples assim. Queria que vocês colocassem em pé. Fique em paz com as crianças. É filho de cantora, gosta de palco. Fique em paz. Vai ser um adorador, vai ser um adorador. Queridos, nós vamos ter a ceia do Senhor, mas antes de termos a ceia do Senhor, eu quero dizer algo para vocês. Foque em mim ainda, nós estamos terminando. Eu preciso muito da sua atenção, nós estamos nos últimos minutos, ok? Quantos estão comigo ainda? Digam amém. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje. E essa palavra que você está ouvindo,
ela tem falado ao seu coração. E você sabe que sozinho, sozinha, você não será capaz. Mas hoje você deseja devolver a sua vida a Jesus Cristo, para que Jesus possa fazer aquilo que foge das suas mãos. Se você está aqui nessa noite, entrou nessa casa e deseja a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Você vai ficar onde você está. Mas eu só queria que você erguesse a sua mão. E você vai erguer e vai abaixar. Glória a Deus. Alguém mais deseja devolver a vida a Jesus Cristo? Glória a Deus, amém, amém, amém. A Bíblia nos ensina o seguinte, amados: há festas nos céus quando um pecador se arrepende, amém. A Bíblia diz que quando nós devolvemos a vida a Jesus Cristo e o Senhor se torna Senhor da nossa vida, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus agora vem habitar no nosso espírito que estava morto. Então, para todos vocês que tomaram uma decisão, eu vou fazer uma oração por vocês. Eu queria pedir que a igreja pudesse fechar os olhos. Eu quero orar por cada pessoa que tomou essa decisão, para que eles não usem mais o cobertor curto e nem a cama pequena, mas para que Jesus seja o centro de tudo. Pai, nós te louvamos pela decisão de cada pessoa nesse lugar, nessa noite. Nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, muitas decisões, e nós queremos declarar, Senhor, não mais uma religião, mas agora a vida de Deus na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós, como igreja, declaramos sobre a vida de vocês um tempo de renovo, de restauração, de transformação absoluta. Em todas as áreas que vocês estavam usando cobertas e camas pequenos, nós queremos declarar, agora a luz do Senhor venha sobre vocês. Nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos e declaramos que agora vocês fazem parte de uma família, um só povo, um só Espírito, um só Senhor. No nome de Jesus, Pai, assim nós te agradecemos e todos digam amém, amém. E amém.